beleza das cores, e tudo ali fica imantado, como que eternamente em gelo e neve. Camilo nos conta que todos os dias, às 6 horas da tarde, paralisam-se as atividades do Hospital Maria de Nazaré, que o abrigou, e todos os suicidas se reúnem para orarem, sob a música extraordinária da Ave Maria. Conta também que, às 6 horas da tarde, no espaço sideral que envolve a Terra, encerram-se as atividades espirituais por um momento, porque Maria, a mãe de Jesus, vai, por todo o orbe, recolhendo, naquele instante, a oração de todos os que precisam. Por isso a hora do Ângelus é reconhecida, é reverenciada por todas as religiões. E é extraordinário pensarmos que, quando Jesus perguntou à sua mãe o que ela, como Rainha da Paz, desejaria fazer, ela lhe respondeu que gostaria de abrir, junto às regiões de sombra, um hospital que levasse o seu nome e que haveria de levar amparo às almas suicidas. Mas até se chegar lá é muito complicado. Primeiro porque o suicida passa um longo período sem saber o que lhe aconteceu. Segundo porque ele deve ser recolhido obrigatoriamente e colocado onde deve estar, junto a outras almas suicidas. Camilo conta toda a sua trajetória de tristeza. Conta-nos que as mulheres tinham quase sempre o mesmo tipo de morte, elas passavam por ele em chamas, porque tinham ateado fogo às próprias vestes. Ele nos narra que o sofrimento do suicida é repensar, é refazer na sua mente infinitas vezes o momento do suicídio. O maior sofrimento do suicida é pensar que o seu tormento será eterno. E veio desta noção das almas suicidas ideia de inferno, a ideia de que de onde se está não se vai sair nunca. E Jesus disse, dali não sairás enquanto não houveres pago o último ceitil. Por quê? Porque é preciso todo um processo de desintegração das energias do suicídio para que se seja socorrido. Nós temos, ligando nosso perispírito ao corpo, um cordão fluídico semelhante ao cordão umbilical que liga o bebê à mãe. Quando desencarnamos naturalmente, mesmo que seja num acidente violento, mas seja, enfim, não pelas nossas próprias mãos, rompemos suavemente esse cordão e o espírito pode se soltar do corpo. Já viram aquele anúncio de um acidente de carro, no qual o motorista não estava usando o cinto de segurança? Pois é, ele vê o corpo caindo, faz aquele ar terrível. Já imaginou você se ver duplo? A atriz Marilyn Monroe conta que, quando ela se viu dupla, desencarnada, ficou desesperada. Ali estava o seu corpo nu, na cama, e ela, em pé, bem ao lado. Um guarda, com uma lanterna, entrava pela janela. Ela sentiu muita vergonha, porque estava nua e o guarda a veria totalmente sem roupa. Marilyn não tinha noção de que, na verdade, já estava fora do corpo de carne. Ela estava se vendo morta e estava ali, desencarnada. E ela conta que, na verdade, não se suicidou, estava tão viciada em remédios, só dormia com um número tão grande de comprimidos que, naquela noite, tomou um número que foi fatal para ela. Mas ela não tinha a intenção de se matar, ela não pegou a caixa e disse, eu vou me matar. E foi o que, de certa forma, ajudou no mundo espiritual, porque ela não pôde ser catalogada como uma suicida. Ela estava há tanto tempo vampirizada por entidades sofredoras que aumentavam as suas angústias e depressões que foi socorrida no mundo espiritual, embora não pudesse, durante algum tempo, ser retirada do cemitério. Algum tempo passado, quando o espírito Humberto de Campos lhe perguntou quais eram os planos que ela tinha para uma nova encarnação, ela lhe respondeu, quero vir feia. A primeira coisa que ela ia pedir era para vir absolutamente feia, porque culpava a beleza física pelo que havia acontecido a ela. Então, de repente, a moça nasce até normalzinha, não é? Não vem com a cara da Sharon Stone, mas vem simpática. E não se conforma. Imagine se fosse uma suicida. Ia pedir um corpo que se arrastasse, sem pernas, sem braços, e consideraria uma bênção estar ali. Às vezes nós vamos aos hospitais e vemos coisas terríveis. Vemos crianças deformadas. Mas os espíritos sempre dizem, feliz dessa alma que está mergulhada num corpo, porque ela está milhões de vezes em melhor situação do que estaria se estivesse numa região de sombra. E o suicida, quando reencarna, quer se esconder. Daí alguns suicidas reencarnarem como autistas. Camilo Castelo Branco, o autor espiritual de Memórias de um Suicida,
Em vida havia ficado cego e considerava uma ofensa depender das pessoas para trocarem até os lençóis de sua cama e dar-lhe comida. Ele não admitia andar amparado e, julgando romper com tudo isso, atirou no próprio ouvido. O extraordinário na narrativa é que, após o ato do suicídio, ele se vê apenas ferido e começa a chamar por socorro. Ele gritava para os empregados: alguém me acuda, porque eu tentei me matar e não consegui. Feri meu ouvido. E o filete de sangue interminavelmente escorria do ouvido. Ele chamava pelos empregados, eles não ouviam e ele passou, com o tempo, a sentir um cheiro horrível. Daí pensava: meu Deus, é claro, o sangue dos meus ouvidos está sobre os lençóis, alguém precisa trocá-los. E chamava pelos empregados: onde é que estão os empregados que não vêm trocar-me os lençóis e levar-me a algum hospital onde eu possa ser atendido? Ele não sabia que já havia sido enterrado e que o odor fétido a que ele se referia vinha do seu próprio corpo físico que estava sendo comido pelos bichos embaixo da terra. Ele não estava deitado mais sobre a sua cama, mas sobre o seu túmulo. São relatos impressionantes. Camilo foi um grande escritor quando encarnado. Naturalmente, quando desencarnado continuou a ser. E é apaixonante a leitura de memórias de um suicida exatamente porque ele narra com minúcias o que lhe aconteceu. Tempos corridos, mais tarde, Camilo descobriu, através de uma caridosa folhinha, como ele mesmo disse, que 14 anos se haviam passado do seu desencarne, do seu suicídio, até o socorro que ele havia recebido no mundo espiritual. 14 anos. Há quem fique 30. Há quem fique muito mais, porque, ao invés de recolher-se ao seu sofrimento e rogar perdão a Deus, propiciando, assim, que o socorro venha, torna-se um obsessor de outros suicidas, prolongando seu sofrimento. E aí se vai agravando o processo kármico. Houve um dia, no Vale dos Suicidas, em que Camilo pareceu desmaiar, as energias do que ele tinha como que desapareceram, e, quando ele olhou para o pedaço de cordão fluídico que carregava e que ainda não sabia do que se tratava, viu que tinha se apagado. Naquele dia, então, ele foi socorrido por uma ambulância do Hospital Maria de Nazaré. Porque, em verdade, até que se cesse completamente a energia que deveria estar no corpo de carne, os suicidas não são socorridos. Já imaginou então o que é alguém se matar aos 20 anos e ter energia para viver até os 80? Imagine alguém fugir da vida quando tanta coisa ainda haveria a realizar e isso lhe ser cobrado até daqueles que seriam mais tarde seus filhos, que seriam seus companheiros de trabalho. Já imaginou quanto eles irão cobrar? Eu não posso estar lá porque você voltou antes, voltou sem avisar, voltou através das próprias mãos. Mas é claro que há pessoas, principalmente jovens, que, num processo obsessivo muito grave, cometem o suicídio, mas logo são socorridos, muitas vezes por familiares, e são considerados meios suicidas. Parte do erro lhes é atribuída e parte às almas obsessoras que os estavam assediando. Tenhamos cuidado, porque o suicida está sob um tal fascínio que não desiste fácil. Se houve uma primeira tentativa, vamos cuidar para que não haja uma segunda. Vamos ficar de olho no nosso familiar, no nosso amigo. As pessoas pensam que basta uma conversa para que a pessoa desista. Não basta. Porque às vezes ela acalenta há tanto tempo aquela ideia que acaba atraindo com o seu pensamento um número enorme de almas tão sofredoras quanto ela mesma, desencarnadas, e que acabam querendo levá-la, para que esteja ela tão infeliz no mundo espiritual como estão essas entidades. É impressionante como, quando alguém pensa em morrer, essa ideia torna-se atraente, por mais incrível isso possa parecer. Ah, isso seria a solução. Iria dar tudo certo. Porque morrer é acabar, e aniquilar-se. Mas a doutrina espírita lembra-nos que morrer não é nunca aniquilar-se. Nós permanecemos vivendo mais plenamente do que no corpo de carne. E, se suicidas, nos arrependemos amargamente do que fizemos. Camilo relata todo o seu processo, principalmente nos primeiros capítulos. Eu não vou transcrever aqui, obviamente, o livro para vocês, porque não vou tirar o prazer de vocês lerem. Mas, só um trechinho, ele inicia com o Vale dos Suicidas, precisamente no mês de janeiro. No ano da graça de 1891, eu fui surpreendido com o meu aprisionamento em região do mundo invisível, cujo aterrador panorama era composto por vales profundos cujas sombras presidiam
grutas sinuosas e cavernas sinistras, em cenário aterrador, no interior das quais uivavam maltas de demônios enfurecidos, espíritos que foram homens, dementados pela intensidade e estranheza da intensidade dos sofrimentos que os martirizavam. Nessa paragem aflitiva, a vista torturada não reconheceria o doce vulto de uma árvore que minorasse as suas horas de comiseração, tampouco paisagens confortativas que pudessem distraí-la da contemplação cansativa dessas gargantas, onde não penetrava nenhuma forma de vida, que não a traduzida pelo supremo horror. O solo, coberto de substâncias enegrecidas e fétidas, lembrando a fuligem, era imundo, pastoso, escorregadio, repugnante. O ar, pesadíssimo, asfixiante, gelado, enoitado por vulcões ameaçadores, como se eternas tempestades rugissem em torno. E, ao respirarem-no, os espíritos ali ergastulados sufocavam-se, como se matérias pulverizadas, nocivas mais do que a cinza e a cal, invadissem as vias respiratórias, martirizando, num suplício inconcebível ao cérebro humano, habituado às gloriosas claridades do sol, dádiva celeste que, diariamente, abençoa a terra, ou as correntes vivificadoras dos ventos, que tonificam a organização física dos seus habitantes. Só mais essa frase: não havia ali, como não haverá jamais, nem paz, nem consolo, nem esperança. Tudo em seu âmbito, marcado pela desgraça, era miséria, assombro, desespero e horror. Dir-se-ia caverna tétrica do incompreensível, indescritível a rigor até mesmo para quem sofresse a penalidade de habitá-lo. Cá entre nós, isso não é a descrição do inferno, que a Igreja conhece. Sem dúvida nenhuma. E ele continua, fazendo uma comparação com o Vale dos Leprosos da antiga Roma, dizendo que ali, no Vale dos Leprosos, os doentes chegavam até a se amarem. E que este vale seria assim um refrigério, um paraíso, se comparado ao Vale dos Suicidas, que era o verdadeiro sofrimento. E segue narrando uma série de coisas até que, quase ao final, diz: tomei a decisão inadiável, seguirei amanhã para o departamento da reencarnação, em busca do recolhimento para tratar do esboço físico terreno, onde se pesquisa o ambiente mais propício para o renascimento reparador. E ele começou a consultar a todas as pessoas, os enfermeiros, as pessoas que haviam cuidado dele, e todos lhe prometem ajuda para o seu renascer. Contam-nos os amigos espirituais que ele hoje está reencarnado. Reencarnou no Brasil, é espírita e completamente cego novamente. Só que, desta vez, tem a doutrina dos espíritos a abençoá-lo, trazendo-lhe a noção, a compreensão, da vida imortal. E é muito importante contar que, na obra, Camilo narra todo o apoio, todo o afeto que os espíritos de luz dão às pessoas que se matam. É impressionante ver como tudo está dividido em tarefas no mundo espiritual, nesses hospitais que recebem os suicidas. Os hindus, pela própria característica dos seus estudos na Terra, são os primeiros a entrarem em contato com almas suicidas, no Hospital Maria de Nazaré. E, através de um processo hipnótico, eles começam a fazer o suicida relembrar tudo o que se passou na sua existência, até o seu gesto do suicídio. Eles, lentamente, começam a tirar do suicídio os cacoetes que eles costumam manter, no mundo espiritual, de repetir aquele último gesto do suicídio. Por exemplo, as pessoas que se enforcaram costumam vivenciar, no mundo espiritual, o vício de, a todo instante, levarem a mão ao pescoço, em busca da corda que ali estava. Outros, por exemplo, que se mataram com Cortês, costumam levar a mão ao local da machucadura o tempo todo, na intenção de fazer parar o sangue que, pensam, continua escorrendo. Esses cacoetes provêm da tamanha fixação mental que os suicidas mantêm, presos, que ficam ao gesto do suicídio. Eu tenho a certeza de que nenhum de nós pensará jamais em se matar, até porque o que nós vamos encontrar do outro lado é mais vida. Mas queria que nós fôssemos multiplicadores dessa ideia lá fora. Gostaria que, sem vergonha nenhuma, pudéssemos falar da nossa crença, não simplesmente da crença no pós-morte, mas da crença na vida que continua sempre. Falemos aos filhos dos nossos amigos, aos amigos dos nossos filhos, agora, é claro, não daquele jeito, não é? Olha, meninos,
Hoje eu resolvi dar um lanchinho para falarmos sobre suicídio. Tem sempre por perto aquele jovem que não está tirando boas notas na escola, que acha que vai repetir de ano e que vai ser muito reprimido em casa. O suicida, no fundo, pensa que não haverá nunca uma solução para o problema que o aflige. Um homem suicidou-se por estar endividado e, dias depois do seu suicídio, estourou uma guerra. Como ele tinha uma fábrica de cantis de água, a família pôde pagar todas as dívidas, porque a fábrica da sua família fora escolhida para produzir milhões de cantis para os soldados que partiam. Então ele veio saber, no mundo espiritual, que, se tivesse esperado 10 dias, tudo se teria solucionado. Mas ele não aguentou esperar e se matou. Da mesma forma, um mendigo andava pelo Rio de Janeiro, encontrou metade de uma nota de 50 reais, olhou para cima e disse: Deus, mas olha só o que você faz comigo, metade de uma nota de 50 reais eu aqui, faminto. Picou toda a nota e jogou num bueiro, deu 2 passos e encontrou a outra parte da nota. Um pedacinho de durex teria resolvido o problema dele. Os espíritos contam-nos essas histórias, verídicas, através de Chico Xavier, para nos lembrarem que 2 passos, às vezes, resolvem o nosso problema. Mas, antes, tem gente que desiste. E isso é o que não pode acontecer. Em nada na nossa vida nós devemos desistir. Devemos sempre seguir pensando: hoje não foi um bom dia. Mas amanhã será. Hoje esse sonho não se realizou. Mas se ele não se realizar amanhã, eu sonharei outra coisa. E quem sabe esse sonho não se tornará real. Não é ficar brincando de jogo de contente, não é isso. Porque tem gente que diz: como tudo é lindo. Alguém vem contar uma tragédia e a pessoa responde: que nada, não. Não pode ser assim não. Vamos escutar. Porque, como dizem os espíritos, às vezes uma pessoa que perdeu um anel sofre tanto quanto alguém que perdeu um braço. Vamos ouvir, até com pena intimamente, porque ela está reclamando de um anel enquanto há tanto sofrimento no mundo, mas, na sua infância psicológica, o sumiço do anel é uma tragédia. E o suicida nada mais é do que alguém que ainda vive a sua infância emocional. Ele pensa que não vai haver solução para o seu padecimento, que a luta será tão insana que o vencerá. Então, parte para o suicídio, certo de que não encontrará nada além da vida física. E aí ele enlouquece, porque encontra a sua consciência. Encontra a si mesmo, vivinho, não mais com o corpo de carne, mas com tantas consequências que 100 anos não serão capazes de fazê-lo superar. Os espíritos lembram-nos que não há uma alma suicida que não demore, no mínimo, um espaço de 100 anos para resgatar o seu débito. Então é um sofrimento muito grande, porque a pessoa mata-se hoje e nos próximos 100 anos ela ainda sofrerá consequências do seu gesto. Por isso, a caridade da prece para a alma suicida é muito grande. O suicida não vai nos perturbar por isso, muito ao contrário. Em muitas casas espíritas existe a prece para as almas suicidas. É um momento de profundo respeito. Quem já viu um suicida manifestar-se, jamais pense em matar-se. É um sofrimento tremendo. Há relatos candentes de pessoas que se mataram. Há pouco tempo, em nossa casa espírita, um espírito comunicou-se. No dia em que a Bolsa dos Estados Unidos sofreu aquela quebra, em 1929, ele se jogou de um prédio aqui no Brasil, porque o dinheiro dele estava todo aplicado lá. Ele então se comunicou num grupo e pediu ajuda, porque estava todo quebrado. Agora imaginem, ele se suicidou em 1929. É muito sério o gesto do suicídio porque ele acarreta consequências terríveis para a alma. Ele dá, inclusive, um desânimo nas pessoas que ficam. Fulano se matou. Meu Deus, dá uma tristeza em todo mundo, não só nos parentes, mas também nos amigos, nos colegas de colégio, na sociedade. E isso ocorre porque todo mundo se sente responsável. Será que fulano estava passando por uma crise e eu não percebi? Mas até isso o suicida vai levar consigo, como responsabilidade, o fato de, com a sua desistência, ter desanimado outras pessoas. É seríssimo pensar nisso. Vamos estudar a doutrina espírita, porque é uma verdadeira vacina contra qualquer ideia, ainda que remota, de fugir da vida. E aqui nem chegamos a falar dos suicídios indiretos, que são fumar demais, beber demais,
comer demais, enfim ter desequilíbrio diretos. Ajudemos para que pessoa nenhuma fuja da vida com as próprias mãos. 5. Homossexualidade vista à luz da doutrina espírita. O livro Cristo Espera por Ti começa exatamente com uma frase revoltada de um rapaz desencanado que havia acabado de saber, através dos seus mentores, que, para resgatar os débitos terríveis que ele trazia das suas últimas vidas, deveria aceitar habitar um corpo feminino na sua existência próxima. E o livro começa assim, com a inconformação desse espírito masculino em aceitar, segundo ele, estar preso a um corpo feminino. O assunto homossexualidade assume hoje proporções tão grandes porque a inumerável quantidade de pais que têm procurado as casas espíritas em busca de uma explicação para o que ocorre com o seu filho ou com a sua filha na questão da sexualidade. Nos últimos anos, esse tema e o tema das drogas têm se constituído nos grandes motivos que trazem paz para a casa espírita. No entanto, você sabe, o espírito pode habitar tanto o corpo feminino quanto o masculino. O espírito não tem sexo. Só que, quando se resgata muitos débitos num determinado sexo, tende-se a repeti-lo. Então, há aqueles espíritos que passam 20 encarnações só reencarnando como mulheres. São corajosos, não é? Porque nunca foi fácil ser mulher, e ainda não é, apesar de todas as conquistas. É Emmanuel quem diz, através de Chico Xavier, que, quando o espírito se conscientiza profundamente dos débitos que tem e do quanto precisa aperfeiçoar-se, pede para vir como mulher. Não é que os homens não tenham atingido a sua evolução espiritual, mas reencarnar como mulher pode ser dar um passo gigantesco no processo evolutivo, até porque há todo um condicionamento que a mulher, desde a infância, vivencia, e que acaba por beneficiá-la. Por quê? Porque a mulher, a sociedade nunca deixou realizar determinadas coisas. E aos homens tudo sempre é permitido, não é verdade? Então a mulher começou a se preservar de uma série de atos menos dignos. Os espíritos alertam-nos para o fato de que hoje as mulheres estão buscando a igualdade com os homens, mas com um problema, elas estão imitando dos homens o que é ruim neles. E os próprios médicos também dizem que as mulheres estão tendo mais infartos, porque elas estão fumando mais do que os homens, buscando na vida profissional uma série de realizações, naquele mesmo afã dos homens. Então, de noite, ela volta para casa e encontra, não o marido, mas um colega de trabalho. E aí começam as dificuldades no casamento. Emmanuel ainda quem diz que seria muito bom se a mulher que trabalha fora trabalhasse apenas meio período, para poder ficar em casa no outro meio período. E confesso a vocês que sempre que leio isso, penso, está na hora de ele reencarnar, com certeza. Porque está cada vez mais difícil trabalhar meio período e ter um salário que permita ficar só meio período trabalhando. Como hoje 40% dos lares brasileiros são sustentados por mulheres, e isso foi registrado pelo censo, nós podemos perceber que a mulher atingiu, às portas do terceiro milênio, uma importância material muito grande. Mas há um problema, quando a mulher fracassa, ela fracassa mais do que o homem. Quando a mulher recusa-se ao seu papel de pilastra da família, da casa, da sociedade, ela vai com mais problemas ao mundo espiritual do que o homem. E aí é que está a dificuldade. Se, como mulheres, abusamos de forças criadoras, se, como mulheres, fascinamos os homens e os deixamos solitários, não cumprindo determinadas promessas, nós, com certeza, no mundo espiritual, desejaremos habitar um corpo masculino, para vivenciar, com a alma feminina, o nosso processo de resgate. Da mesma forma com os homens. Homens que prometeram a mulheres variadas pedem, ainda cheios de energias, de condicionamentos masculinos, para virem em corpos femininos, e aí surge o que a sociedade e a medicina convencionaram chamar homossexualidade, a atração por uma pessoa do mesmo sexo. Porque, em verdade, ali está uma alma de sexo diferente do sexo que ela tem. E isso é muito sério e é grave, porque o homossexual não consegue ser realmente feliz, ser totalmente feliz, porque não se adapta à sua verdadeira situação. São muitas as pessoas casadas que procuram uma casa espírita para dizerem, eu sou casada há 20, 30 anos, e descobri que meu marido tem um caso com uma pessoa do mesmo sexo há muitos anos. Isso tem sido tão comum ultimamente que chega a impressionar.
Eu mesma já conversei com uma mulher, numa casa espírita, que me dizia: estou com tuberculose e não sei, mas, quase no século XXI, de onde é que me surgiu essa doença? Então ela saiu para ir ao banheiro. O marido virou-se para mim e disse: eu tenho AIDS. Há 15 anos eu tenho um caso homossexual. Fui eu quem transmitiu a doença para ela. A tuberculose que ela tem é causada por AIDS. Mas, por favor, não diga nada porque eu não quero que ela morra com raiva de mim. É muito grave que a pessoa case-se para esconder do mundo a sua condição homossexual. Que ela traga filhos ao mundo, e fique, portanto, responsável por esses filhos perante a espiritualidade, perante a sociedade, mas mantenha, obviamente, por uma questão de tendência, um caso fora de casa, que, um dia, sempre vem à tona. Um grande executivo, de uma multinacional conhecida, certa feita veio a Brasília para um congresso, teve uma crise nervosa no hotel e foi levado a uma casa espírita. Caiu exatamente para conversar comigo, pessoa da alta sociedade no Rio de Janeiro. Ele tinha, há 15 anos, um caso na sua vida, uma outra pessoa do mesmo sexo, embora fosse casado há 30 anos com a mesma esposa e tivesse 3 filhas adultas. No ano do seu 30º aniversário de casamento, o rapaz com quem ele se relacionava há 15 anos começou a chantageá-lo. Olha, você me dá $1 milhão e eu não apareço na festa de aniversário de casamento de vocês para contar do nosso relacionamento. Ele afirmou que não tinha o dinheiro, não poderia conseguir, não acreditou na chantagem, desacreditou. Mas, quando chegou na hora da festa, em seu duplex, onde estava a sociedade carioca toda presente, ele reconheceu, num dos garçons, o rapaz. Nesse momento ele já ficou apavorado, porque, obviamente, o que aquele rapaz estaria fazendo ali, naquela noite, vestido de garçom? Na hora de cortar o bolo, surgindo discursos de amigos pelos 30 anos que eles faziam, o garçom apresentou-se, contou que há 15 anos tinha um relacionamento amoroso com ele, mostrou fotografias das viagens que os dois faziam juntos e, então, aconteceu uma tragédia. A filha mais velha do senhor executivo jogou-se do 13º andar, à frente de todos, por não suportar aquela verdade. Ele precisou unir todos os amigos que tinha, em jornais, para pedir que a notícia não vazasse em veículo algum, porque seria um escândalo, pessoa conhecida que ele era. Conversando comigo, ele soluçava como uma criança, porque se questionava, naquele momento finalmente, por que é que eu me casei há 30 anos, sabendo, como sabia, que eu não conseguiria realmente me apaixonar pela minha esposa. Por que é que, com 15 anos de casado, eu conheci esse rapaz e me senti atraído por ele? Estas eram indagações que agora não adiantavam mais, porque a vida dele estava arruinada, a filha se havia matado na frente de todos e a mulher, naturalmente, não o perdoava. Situações tão dramáticas assim, muitas vezes, os amigos espirituais afirmam-nos, são criadas por nós mesmos, porque, se temos dentro de nós, sabemos, a tendência a nos sentirmos atraídos por pessoas do mesmo sexo, e não de sexo diferente, é porque a nossa alma planejou que aquela seria uma existência solitária. Solidão é pausa para reajuste afetivo, dizem os espíritos. E se assim é porque nós, com certeza, nos havíamos prometido que ficaríamos sós, embora os próprios amigos espirituais reconheçam que é muito difícil, pela nossa condição de estarmos num corpo de carne, que convivamos com a solidão durante toda uma vida. Um senhor, de 40 anos, recém-separado da esposa, com quem teve um casal de filhos, me dizia certa feita, eu me cobria totalmente, porque o meu pavor era de que, à noite, alguma parte do meu corpo tocasse o corpo dela, tamanha ojeriza que eu passei a ter dela, a mãe dos meus filhos. Mas eu fui casado com ela porque os meus pais pressionaram. Eu tinha um namorado. Era preciso acabar com aquilo e ter uma vida normal. Casamo-nos, tivemos 2 filhos, mas agora não dá mais. Ela sai da minha vida, mesmo assim ficam os 2 filhos. E é por isso que os espíritos dizem sempre que é necessário uma orientação a esse respeito. Quem tem tendência a se apaixonar, a se sentir atraído por pessoa do mesmo sexo, não deve se casar, não deve formar uma família para dizer à sociedade algo que não sente verdadeiramente. Uma vez, ministrando uma palestra sobre esse tema,
uma senhora veio conversar comigo. Era casada há 35 anos, já avó, e, no entanto, nunca tinha gostado realmente do marido. Eu fui apaixonada, ela me contava isso aos prantos, por uma colega. Mas ela se penitenciou, quando jovem chegou a usar o chicote do pai para se martirizar, porque tinha de se mortificar ante aquela atração que sentia. E me disse, eu nunca fui infeliz, mas respeitei meu marido, meus filhos, respeito os meus netos. Eu sei que isto está dentro de mim, porque eu sou uma alma masculina, num corpo de mulher. Era uma senhora de 60 anos, que parecia ter 40, extremamente bem vestida, bem penteada, uma mulher belíssima, que, com certeza, deve ter atraído a atenção de muitos homens, mas, no entanto, no seu coração, não era nada disso que ela desejava. Eu me recordo que, certa vez, um grande amigo meu, já sexagenário, uma pessoa conservadora, ficou sem falar comigo durante dias, porque eu comentei com ele que achava que duas pessoas do mesmo sexo poderiam se amar de verdade. Ele achou aquilo um absurdo. Como é que se havia de aceitar uma coisa dessas? Esse meu amigo é de uma geração que não admite uma coisa assim, não admite que duas pessoas do mesmo sexo possam sentir atração uma pela outra. Mas a realidade é diferente. Isso é muito sério e é mais sério para nós, que somos espíritas, sabermos que o dito homossexual é uma alma que veio resgatar graves débitos ligados à sexualidade, provocados por possíveis ilusões que ele espalhou por onde passou. E há casos dramáticos, que nos impressionam. Um rapaz me contava, a irmã dele se apaixonara por um rapaz, o havia apresentado à família e dito, vou me casar. Quando esse moço viu o rapaz, viu que era o mesmo que o havia namorado. E ele, na preocupação com a irmã, levou até o corredor e lhe disse, não fique noiva. Eu tenho de contar para você uma coisa que eu nunca contei para ninguém em nossa família, eu sou homossexual. E tive um relacionamento com o seu noivo, com esse rapaz que você está trazendo hoje, aqui, na nossa casa. E ela, ironicamente, disse a ele, eu já sabia disso. Ele se regenerou, você não tem regeneração. Ele me contava isso chorando, e eu lhe disse, o que foi que você disse para sua irmã? Então ele me respondeu, olha, Maise, eu reuni todas as minhas forças e disse a ela, ele se regenerou? Então diga a ele que escreva um livro. Primeiro porque isso não é uma perversão, segundo porque ninguém se regenera, e quem sente atração por uma pessoa do mesmo sexo não consegue sentir atração por uma pessoa de outro sexo. Se você vai se casar com ele, seja feliz, mas não tenha filhos, porque você pode ter certeza de que um dia, mais cedo ou mais tarde, ele acabará tendo um relacionamento fora do seu casamento, e não será com outra mulher. Em Vida e Sexo, Emmanuel, em páginas extraordinárias sobre o homossexualismo, fala do respeito e do carinho que sempre se terá com as pessoas em situação inversiva que reencarnam, e de como isso não será considerado jamais uma doença, porque, à luz da reencarnação, estará explicado o porquê daquilo. E esse é um peso muito grande, porque por mais que se pense e se diga feliz, por mais que o homossexual sinta-se aceito, ele sofre intensamente e ele mesmo não sabe com que amigos desabafar, muitas vezes. Depois que a AIDS surgiu, e os primeiros casos de AIDS nos Estados Unidos e na Europa, na década de 80, foram detectados em homossexuais, o preconceito ficou ainda maior, porque se acreditava, a princípio, que a doença era restrita a homossexuais. Hoje se sabe que, absolutamente, não é. Dia desses, numa de minhas palestras sobre este tema, um pai perguntou-me, num bilhete, meu filho é homossexual. O que devo fazer? Antes que eu dissesse algo, um espírito amigo me disse, primeira coisa, responda, amá-lo. Amá-lo ainda mais. Porque este pai que fez esta pergunta está se questionando se deve continuar a amar o seu filho, e isso não pode acontecer. Porque qualquer que seja a situação emocional do filho, ele veio para progredir nos braços desse pai, e ele deve ficar com ele até o fim. E foi então que veio, pela palavra do espírito amigo, a resposta ao pai que estava na plateia e que, através de um papel, havia feito essa pergunta. Quando um filho nosso chega e diz, pai, mãe, eu sou um homossexual, não deve ser mesmo fácil. Os vizinhos vão falar.
Teremos vergonha de dizer que nosso filho jamais se casou. Teremos vergonha quando as pessoas todas perguntarem o que aconteceu com o nosso filho. Mas não haverá problema se entendermos que aquela alma que veio ao nosso lado pediu para estar conosco naquela situação delicada porque sabia que seríamos sempre pais, mães, amigos, companheiras, confessores. Seríamos sempre alguém que não usaria a área da sexualidade para exclusão do próprio filho. E é muito importante que essa mentalidade esteja não somente na nossa casa mas também no nosso trabalho, quando vierem nos buscar companheiros que têm em suas casas estas dificuldades. Às vezes, quando um pai ou uma mãe vem nos falar sobre isso, parece que eles estão falando de algo asqueroso, de uma pessoa que tem uma peste, e não de um ser humano. E temos de ver até onde há, em nós, preconceito. Nós podemos não aceitar que aquela pessoa faça essa opção, mas podemos nos imaginar na situação dela, execrada, sentindo-se inadaptada ao corpo que possui, não se sentindo bem consigo mesma, permanecendo, por muitas vezes, solitária. É preciso ter força para resistir aos apelos, porque existem as paixões do passado, existem os reencontros. Quem seremos nós para condenarmos? Quem seremos nós, que nos afirmamos normais, porque heterossexuais, para afirmarmos que uma pessoa não pode unir-se a outra igual a ela? A humanidade parece ter avançado tanto, mas, quando se vê face aos preconceitos? E nós, que nos afirmamos mais do que cristãos, espíritas, que conhecemos das vidas imortais, que conhecemos do processo reencarnatório, não podemos deixar caber em nossos corações um preconceito desse. Façamos orações para que sejamos melhores a cada dia. E aceitemos as pessoas com as suas inclinações, como elas nos aceitam com as nossas, tão perversas, tão difíceis que às vezes temos dificuldades em falar delas. Às vezes temos problemas íntimos tão incríveis, temos tantos crimes em nossa consciência que não teríamos problemas em afirmar sermos homossexuais. Nosso problema não seria esse. Nós, que viemos do passado, muitas vezes reencontramos os desafetos de ontem e não conseguimos manter alta a chama da nossa fé. Portanto, que seja esse o nosso grande objetivo. Aceitemos os irmãos, como diz Emmanuel, em situação inversiva, como eles se nos apresentam, com caridade, com carinho, sem acharmos que estamos fazendo grande coisa com isso, porque são nossos irmãos, são almas eternas que, numa determinada existência, passam por essa situação. Tenhamos pelos nossos irmãos homossexuais o mesmo amor que temos por aqueles que se afirmam normais, quando, muitas vezes, a normalidade não está nisso, mas em sermos realmente bons. Sejamos bons, em todas as circunstâncias de nossa vida. Façamos de nossa casa um posto de socorro a todo aquele que precise de um consolo, de uma palavra de carinho, de um tempo para superar a sua própria dor. Que a ideia da AIDS, que hoje faz tantas vítimas, e ainda fará muitas, a ponto de os cientistas do mundo dizerem que ao chegarmos ao ano 2000, daqui a poucos anos, rara será a família que não terá um caso de AIDS, não seja mais ligada à homossexualidade, porque há muito tempo as duas coisas não estão juntas. Vamos ter o cuidado com a forma como agimos quando alguém nos diz que se sente atraído por uma pessoa morfologicamente semelhante. Façamos isso com todo o respeito ao nosso próximo, na certeza de que, se nós pensássemos nos nossos erros do passado, talvez tivéssemos feito o mesmo, talvez tivéssemos pedido uma alma aprisionada num corpo que desconhecêssemos. Talvez amanhã, face aos nossos muitos problemas na área de sexo, seja essa a nossa escolha, numa futura encarnação. Tenhamos todo o respeito por toda criatura que venha buscar a nossa alma, o nosso carinho maior, a nossa segurança, a nossa fé, porque caminhamos para o mesmo destino de evolução e perfeição, para o qual fomos criados. Deixemos essas almas verem que nós começamos a deixar que o belo e o verdadeiro penetrem em nossos corações e permaneçam em nossos dias. Sigamos Jesus, que não tem qualquer preconceito e que, em vida, buscou aqueles que eram considerados loucos e de vida complicada para estarem junto aos seus corações, porque eles, sim, pelo grande sofrimento e isolamento em que viviam, entenderiam a sua mensagem. Façamos da nossa vida um manancial de amor para aqueles que tiverem qualquer dificuldade e tenhamos a certeza de que eles nos procurarão em busca de uma palavra amiga, de esperança, de força de vontade para continuar caminhando,
nesse processo que é uma norma em todos nós. E são os espíritos que nos dizem, só existe uma fatalidade, a do bem. Nós estamos fatalmente ligados às coisas boas, às coisas lindas que ainda vão nos acontecer, atentemos para isso. Porque esse dia, que vem perto, o da nossa evolução, deve nos encontrar sem qualquer resquício de dúvida, de preconceito em nossos espíritos, porque teremos aceitado todas as pessoas exatamente como queremos ser aceitos, com as dificuldades de hoje, para que as dificuldades de hoje sejam as conquistas espirituais de amanhã. Tenho a certeza de que todos faremos isso e que um dia, no mundo espiritual, o nosso reencontro, que certamente nos felicitará, porque os espíritos nos lembram que se até as pedras se encontram, tanto mais os nossos corações que não são pedras, nos permitirá voltarmos os olhos para as nossas encarnações passadas e vermos que transformamos todas as agruras, por trabalharmos com amor. É preciso entender as almas que nos procuram, porque iremos todos para esse grande sol de 1000 cores que é Deus, que nos criou, um dia, para a perfeição. Eu tenho certeza de que esse dia vai chegar para todos nós também. 6. Morte. O nosso tema de agora tem muito a ver com todos nós. Segundo diz um dito popular, a única certeza que temos desde que renascemos é a da chamada morte, que os espíritos e os espíritas chamam de desencarnação. Na verdade, ela é algo que vai nos acontecer certamente, para cada um de nós em épocas diferentes, em determinadas etapas de nossa vida, e é um assunto para o qual nós estamos sempre pouco preparados. Não vamos imaginar que estamos vivendo nossa primeira experiência terrena, sabemos que não é assim. Que, anteriores a Moisés, nós, certamente, já repetíamos as nossas romagens na Terra, vivenciando determinadas etapas de importância para a humanidade, momentos de profundas transformações, mas, o mais importante, transformando, a cada etapa terrena, a nós mesmos. Porque, às vezes malgrado a nossa própria vontade, nós sempre vamos avançando. Os espíritos nos lembram que não existe o retroceder. Não podemos ser hoje piores do que fomos em nossa última encarnação. Isso, a ponto de Emmanuel dizer, através de Chico Xavier, que somos hoje, nesta vida, 100 vezes melhores do que fomos em nossa última existência. E se nós olhássemos para dentro, ao percebermos os defeitos que ainda trazemos, ficaríamos a imaginar o que foi que nós não fomos, o que foi que não fizemos em vidas que se passaram. Se hoje, muitas vezes, ainda é grande em nós o orgulho, a avareza, a maledicência e tantos outros defeitos que ainda não conseguiram se tornar qualidades, imaginem no passado. Os espíritos nos dizem que, na maioria das vezes, temos a morte como reflexo de toda a vida que tivemos. Eles citam Elizabeth I, a grande rainha inglesa, que, depois de uma série de equívocos que o seu orgulho impôs às suas decisões de rainha, no instante da morte, ao perceber que dali, daquela cama, não sairia, não se levantaria mais, e vendo chegar o mal-estar que expulsaria o seu espírito do corpo, tentou barganhar com Deus, pela última vez, gritando, no seu leito de morte, meu Deus, o meu reino inteiro eu lhe dou, por 1 minuto a mais de vida. Minuto que, lembram os espíritos, ela não teve, porque nem todo o reino que possuía, e naquela época a Inglaterra dominava o mundo, seria capaz de transformar a decisão que ali estava tomada, a de que ela deveria deixar o corpo físico para ir à frente dos seus mentores espirituais e relatar tudo o que havia feito com tanto poder que tivera em mãos. Eles, os espíritos, citam um caso recente, o de Adolf Hitler, que, vendo-se desesperado, percebendo que a guerra terminara, partiu para o suicídio, junto com a sua amante, Eva Braun, que se matou primeiro, segundo dizem os espíritos amigos. Contam-nos ainda os espíritos que, quando saiu do corpo, Hitler, de certa forma, foi como que isolado pelos bons espíritos, porque eram grandes as falanges desesperadas de almas sofredoras que queriam se acercar dele, queriam se lançar sobre aquele espírito atordoado que deixava o corpo através do gesto do suicídio. Os espíritos contam que, quando o ditador Francisco Franco, na Espanha, desencarnou, ainda na década de 70, os espíritos de luz, convocados por familiares dele que tinham merecimento espiritual, foram até a igreja onde o seu corpo estava sendo velado. Tinham a intenção,
esses espíritos amorosos, de arrebatar Franco dos seus adversários espirituais, mas não conseguiram, porque ele havia, durante a sua vida como ditador, de tal maneira assassinado, feito mal, feito tanta gente chorar, que, quando os espíritos de luz adentraram a igreja, ali já estavam aportadas falanges terríveis que aguardavam que aquele homem, que tinha tido tanto poder, ao longo de tantos anos, despertasse no mundo espiritual, para arrebatá-lo. E, para nossa surpresa, no relato que é feito por Humberto de Campos, quando, ali mesmo na igreja, fez-se uma oração, o espírito retirou-se do corpo porque, até então, estava imantado ao próprio corpo que jazia no caixão repleto de homenagens e de flores, e as almas terríveis o arrebataram e o levaram, sem que os mentores tivessem autorização para fazerem nada. E ali Humberto de Campos, assistindo a cena, escutou o seu mentor dizer: nós nada podemos fazer por enquanto, porque cada criatura encontra no plano dos espíritos, após a morte física, o destino que ela mesma criou. E ali estava um homem sendo homenageado por discursos de pessoas em todo o mundo, pessoas poderosas como ele próprio tinha sido, mas que chegava ao plano espiritual como um mendigo, necessitando de paz, sem consegui-la. E vemos casos tão opostos, como o de Áurea Celeste, essa alma extraordinária, que trabalha em tantas casas espíritas e que, ao se desligar do corpo físico, percebendo que a sua morte física chegava, pediu aos mentores espirituais que tinham vindo buscá-la para que ela mesma pudesse promover o desligar-se do corpo. Já imaginaram o que é você perceber que vai morrer, sair do corpo e pedir aos espíritos para você mesmo cortar os laços fluídicos que o ligam ao seu corpo de carne? É preciso ter muito mérito. É preciso ser um espírito de muita consciência, de muitos esclarecimentos. Ela pediu isso e teve esse pedido aceito devido ao enorme cabedal de luz que possuía. Costuma dizer quem assiste ao desencarne de alguém, a pessoa começou a ficar fria pelos pés. E por quê? Porque é pelos pés que os espíritos amigos começam a nos desligar no instante da chamada morte. Os nossos centros de força vão sendo desligados. Os mais complexos de serem desfeitos são o do coração, onde estão todos os nossos sentimentos, tudo aquilo que nos comoveu, que nos irritou, que nos manteve vivendo, enfim, e o do cérebro. Por isso verdadeiros especialistas da pátria maior vêm nos auxiliar nessa hora. Ninguém desencarna só. Estarão sempre ali nos esperando os adversários de ontem, que, se Deus permitir, teremos transformado em amigos, e os nossos mentores espirituais. Muitas vezes estão também os familiares que partiram antes de nós, aqueles que colaboraram para que viéssemos um dia. Relata-nos André Luiz que, quando no mundo espiritual recebemos os comunicados: olha, meu filho, você vai para viver 80 anos. Ou 90 anos. Nós, ao contrário do que falamos aqui na Terra, dizemos: tudo isso? Mas é muito. Não dá para diminuir uns 10, 15 anos. Eu tenho medo de que, com tantos anos na Terra, eu fracasse muito, eu faça muitas coisas erradas. E relata o caso daquela senhora que teria um corpo relativamente saudável para viver até mais de 85 anos e que pediu, implorou para perder uma perna ainda jovem, ou um braço, para que a humildade acompanhasse, para que eu não perca tantos anos na Terra, vaidosamente, disse. Mas, quando estamos encarnados, esquecidos do que se passou no mundo espiritual, queremos viver 140 anos. E se alguém nos disser que estamos enfermos, nos desesperamos, nos desequilibramos de tal forma que os espíritos não conseguem sequer nos ajudar. Um grande erro nosso é começarmos a angariar matéria demais em torno de nós. O Dr. Bezerra de Menezes nos diz que, quanto mais velhos mais deveríamos simplificar a nossa vida nas questões materiais, de tal forma que possamos ir deixando tudo o que é maior, que é muito, para outras pessoas. É muito triste ver casos como o de um empresário famoso em Brasília, que, no outro dia, me relatou, triste, já idoso, que o que ele mais lamentava na vida não era a fortuna que havia amealhado, mas o fato de os filhos, hoje, já brigarem pela herança, enquanto ele ainda é vivo. Conversando comigo, chorava, com mais de 80 anos, vendo uma situação dessas. Esse senhor empresário, que amealhou tanto, tinha os filhos a desejarem-lhe a própria morte para lançarem-se sobre a herança. Para nós,
Que queremos bem aos nossos filhos, parece-nos que lhes deixar as coisas materiais será afastá-los das dificuldades da vida. Mas quantas pessoas atormentam-se na pátria dos espíritos ao perceberem que deixaram para os filhos enormes problemas e fator de desequilíbrio às vezes para toda a vida. No outro dia a cantora Nana Caymmi, em uma entrevista muito bonita, falava do pai, Dorival Caymmi, o grande compositor que já está com mais de 80 anos. Ela contava que, há 2 anos, quando o pai fez 80 anos, ela percebeu que a casa dele era cheia de obras de arte, telas de Di Cavalcanti, esculturas de Bruno Georgi, o jardim da casa era de Burle Marx. E começou a escutar as ex-mulheres dos irmãos dizerem, quando seu pai morrer, nós vamos ter de sentar todos para dividir tudo aquilo. E ela, que é a única filha, começou a pensar, meu Deus, por causa das ex-esposas talvez eu e meus irmãos briguemos. Então ela fez uma proposta ao pai, vamos vender tudo. Vamos colocar tudo em leilão. O senhor e minha mãe ficam com o dinheiro até o dia da morte de vocês. Mas me dê um grande presente, a maior herança, meus 2 irmãos junto de mim para sempre. E o pai topou. Vendeu tudo, ficou com o dinheiro aplicado, mudou-se para uma casinha na praia, humilde, simples. O engraçado, ela dizia, é que o pai até hoje se deita na rede, olha para a parede vazia da casinha de praia e diz, ó, mas que saudade eu sinto daquele quadro do Di Cavalcanti. E ela brinca com o pai, papai, você já tem mais de 80 anos, que falta faz o quadro. O importante é que estamos todos unidos. No mundo espiritual percebemos, quando para lá retornamos, que realmente importante é aquilo que nós construímos dentro de nós. Lá, louvaremos as dificuldades e daremos graças a Deus pelos sonhos que não se tornaram reais, ao contrário do que hoje imaginamos. É claro que o nosso dever sagrado é cuidarmos do nosso corpo, é cuidarmos da nossa vida física, é cuidarmos dos filhos que nos foram confiados, é vivermos dentro das regras que o mundo convenciona, mas de forma equilibrada e tornando tudo luz, até mesmo as questões materiais de nossa vida. É um privilégio se ter pouco, ou perder o muito que se tem, porque em tudo há lições preciosas. Uma jovem recém-casada estava num avião que chegava em Fortaleza, no ano de 1982, juntamente com o marido, o cunhado e o irmão. O avião chocou-se contra uma montanha e todos pereceram. Sua mãe ficou desesperada, porque no acidente ela perdera os 2 filhos e os 2 genros. Mas, o impressionante, a jovem que estava no avião, ao acordar, no mundo espiritual, viu-se numa enfermaria. O que imaginou? Que tinha sobrevivido. Ela conta que eles não sentiram nada, a não ser que havia alguma coisa errada com o avião, porque ele trepidava e eles ouviram um barulho. O barulho já fora a explosão, que não foi permitido a eles perceberem. Ela contou emocionada, numa mensagem que deu através de Chico, que, segundos antes de o avião bater, todos eles começaram a ouvir vozes dentro do avião, vozes que diziam, fiquem tranquilos, estamos aqui com vocês, Jesus está aqui com vocês, Deus permanece neste ambiente. Então ela achou que estava ficando louca, porque escutava vozes que lhe diziam isso. Como o marido também escutava, ela dizia, então estamos os 2 loucos. Nesses instantes, o cunhado e o irmão, que tinham se sentado um pouco mais atrás, começaram a fazer sinais, porque havia alguma coisa errada. Eles estavam ouvindo dentro do avião vozes que não eram das aeromoças nem dos comissários. Então houve um choque, o avião caiu e ela despertou no mundo espiritual, num hospital limpíssimo, em tudo semelhante aos hospitais da Terra. A sua primeira preocupação foi com a dor no corpo que sentia. Mas, a essa altura, o seu corpo físico já estava enterrado e ela estava habitando o corpo que nunca morre, que todos nós possuímos, o chamado perispírito, embora ainda sentisse dores, pelo impacto energético daquele desencarne. No hospital, ela, calada, começou a observar uma coisa interessante, os pés das enfermeiras não tocavam o chão. Aí ela começou a perceber que alguma coisa estava errada, como era possível que as enfermeiras não tocassem o chão ao caminhar. Eu contei essa história a um amigo e ele me disse, Maise, agora eu não tenho dúvidas. Se eu sofrer um acidente, acordar no hospital, a primeira coisa que eu olharei é para o pé de todo mundo que estiver em volta de mim. Se os pés estiverem um pouquinho acima eu já cairei desmaiado,
porque isso quererá dizer que eu morri. Na mensagem é exatamente assim que ela relata. A primeira dúvida surgiu quando ela olhou e viu que a enfermeira, uma nobre freira que a acompanhava, não tocava o chão com os pés. Ela então perguntou pelo marido e a enfermeira, tranquila, disse-lhe que o marido estava muito bem, que seu cunhado e seu irmão também estavam bem, só que estavam numa enfermaria destinada a pessoas do sexo masculino, o que a tranquilizou. Meu Deus, será que nós conseguimos sobreviver? Passados alguns minutos, ela conta, entrou em seu quarto um médico e lhe perguntou se ela tinha condições de levantar-se para ir ter com o marido. Como era a coisa que ela mais queria, ela pediu ajuda. O médico a segurou por um lado, a enfermeira pelo outro e ela foi até onde estavam o marido, o irmão e o cunhado. Quando os quatro se reencontraram, as lágrimas foram inúmeras. Abraçaram-se os quatro e aí entraram outros médicos e enfermeiras, formaram uma roda e começaram a orar, a magnetizá-los com passes para contarem a eles que não estavam no hospital da terra, mas no hospital do mundo espiritual. Ela conta, na mensagem, que agradecia aos pais pela educação que haviam dado a ela, porque os pais, embora não lhes tivessem ensinado exatamente a doutrina espírita, até porque não professavam essa religião, tinham dito a ela sempre, desde menina, que tudo ela soubesse aceitar com serenidade, que as mudanças surgiam porque eram necessárias na vida. E ela estava frente a uma mudança inesperada e definitiva. E, numa mensagem, 4 meses apenas após o seu desencarne, ela relatava à mãe, que havia ficado desesperada, o seu estado emocional, do seu marido, do seu cunhado e do seu irmão. Conta que eles haviam tido ainda condições de serem assistidos devido à fé que traziam em seus corações e pelo fato de estarem unidos de outras vidas, daí porque desencarnaram juntos. Havia um resgate a ser feito naquele acidente. Dizia ainda que outras pessoas, que no mesmo acidente haviam desencarnado, porque fossem despreparadas ou porque trouxessem em seus corações culpas inconfessadas, encontravam-se distantes, num outro núcleo de tratamento, e havia até aquelas que estavam internadas em estado de loucura, por não aceitarem o que lhes havia acontecido. A questão de chegar ao mundo espiritual é inerente a todos nós. Para uns mais cedo, para outros mais tarde, o certo é que todos retornaremos. E até nos encontraremos, tenho absoluta certeza disso. Com que naturalidade, eu tenho certeza, nós retornaremos ao nosso verdadeiro destino, que é o estar fora da Terra. Porque o estado de estar na Terra é algo temporário, a ponto de Emmanuel dizer que, ainda que vivamos 100 anos na Terra, isso é um relâmpago na eternidade dos nossos espíritos. É muito pouco para todo o período que atravessamos desencarnados. Emmanuel afirma que, para as pessoas que têm mais dificuldades nesse fim de milênio, pessoas que se envolvem com violências, com crimes ou drogas, com os vícios mais diversos, às vezes o período entre uma encarnação e outra não pode ser muito longo, porque elas não suportam ficar desencarnadas muito tempo, passíveis daquelas lembranças de fracassos da última existência. Grande número das pessoas que, por exemplo, usaram drogas, retornam com problemas psicomotores, retornam com afasias, com cânceres ainda na infância, porque lesaram de tal maneira o perispírito que, numa nova existência, o corpo novo reflete os abusos de ontem. Há pessoas que dizem, eu tenho um problema de fígado sério, preciso até de transplante, e nunca tomei nessa vida uma gota de álcool. Ora, mas nessa vida não tomou. Nas outras que se passaram com certeza esse foi um órgão do qual se abusou tanto que, registrando no perispírito a lesão, o inchaço desse fígado, ao se ter um corpo novo já se escolhem aqueles pais que, geneticamente, vão transmitir os problemas de fígado. Mas tenhamos atenção, porque os espíritos nos dizem que, ainda que esteja registrado no mundo espiritual que nós viveremos 70, 80, 90 anos, poderemos viver só 20, se não soubermos ter equilíbrio e vigilância nas nossas atitudes, nas nossas ponderações, nos nossos hábitos. E há até casos sérios, gravíssimos, nos quais a pessoa de tal forma fracassa na sua vida terrena que é considerada no mundo espiritual a possibilidade de que ela desencarne antes, porque está causando muito mal nas suas atitudes na Terra, está influenciando negativamente muitas pessoas. Os espíritos amigos nos dizem que aí estão incluídos os terroristas, as pessoas que abusam da vida alheia, porque não tem limite a sua crença de que o seu direito pode tudo.
Os espíritos gostam de lembrar que o dia da nossa desencarnação nós não sabemos, mas sabemos muito bem o que viemos fazer aqui. Viemos nos tornar melhores, aperfeiçoar os nossos destinos, as nossas atitudes, das formas mais diversas, nas mínimas coisas, para retornarmos à pátria dos espíritos, dessa vez, ainda melhores, ainda mais dispostos a uma próxima existência de maior valor. Esta vida é